Então, pessoal, olá turma, bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver assistindo, dependendo do horário, né? Eu fiquei devendo para vocês a questão 11, tá bom? A resolução individual talvez não seja possível. E eu vou resolver essa questão aqui em vídeo para vocês, tá bom? Primeira coisa, o comando da questão, né, o enunciado da questão é um pouco meio vago, né? Aqui simplesmente diz, calcule a expressão sem usar uma calculadora. Então a expectativa que se tem é que, dado essas raízes aí, né, você tenha um número inteiro. Ou, se não tem um número inteiro, você pode, digamos, simplificar a raiz de tal maneira que você tenha um número inteiro multiplicando algo mais simples dividido, ou seja, que algo não possa ser simplificado mais, seja lá o que for exatamente a definição precisa de simplificar, tá bom? É só uma noção intuitiva. Então vamos lá, vamos aos cálculos, sem comentários, vamos tentar, em todos os casos, encontrar uma raiz, digamos assim, inteira, um número exato, o negócio é 144, a raiz é 12, tá bom? Sempre fatorando o número, então é sem calculadora, tá bom? Então aqui você tem 1728, né? Então esse número é igual, vamos ver aqui, metade de 1.000 é 500, né? Guarda aí na cachola. Então você tem 2 vezes 1.000 é 500, mais metade de 700 é 350, mais metade de 28 é 14. Então você tem 364 aqui, 864, né? 2 vezes 864, que vai dar 2 vezes. Então, metade de 800, né? Vai ser 400. Metade de 64, 32. Vai dar 432, né? Então, sempre observando, 1728 é 2 vezes 2 vezes 432. Continuemos. 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 200, ou vezes 216, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, né? 4 vezes, que é igual vezes 108. Beleza? E esse 108 aí, para quem já está familiarizado, é 4 vezes 27, né? 4 vezes 27, isto, né? Então, eu vou ter aqui 2 a sexta vezes 27, que é igual a 2 a sexta vezes 3 a terceira, né? Beleza? Fiz essa fatoração aí, né? Ok? Agora, poderia ter feito isso aqui tudo dentro da raiz, viu? Ou poderia usar aquele tracinho, né? 1728, passe e divide por 2, né? Poderia ser também, não tem problema, tá? E não precisa ser exatamente nessa sequência. Se tiver alguém que já prefere dividir por 3 aqui, que pode ser um passo mais difícil, também serve, tá bom? Não há nada de especial com a sequência que eu fiz aqui. Então, esse 1728 é igual a 2 elevado à sexta vezes 3 elevado a 3. Então, vai ficar 3 raiz de 2 à sexta vezes 3 elevado a 3, que é igual 2 elevado a 6 sobre 3 vezes 3 elevado a 3 sobre 3, que é igual a 2 ao quadrado vezes 3 elevado a 1, que é igual a 12, né? Beleza. Ok, aqui nós temos raiz cúbica de 216. É um número negativo, mas a raiz é cúbica, é ímpar, não tem problema, tá? Teria problema se estivéssemos falando de raiz quadrada aqui, ou raiz quarta, ou raiz sexta. Então, quando o índice do radical é par, ou seja, esse índice aqui do radical, se for par, não faz sentido, ele não tem raiz quadrada real, tá bom? Ou raiz quarta real.
Então, continuemos aqui, né? Então, você pode pegar esse menos 216 e fatorar também, né? Vai ficar menos 2 vezes 108, né? Menos 2 vezes 2 vezes 54, vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 27, e esse 27 vai ficar 2 a terceira, negativo, vezes 3 a terceira, né? Então, fica fácil agora, né? Então, é só fatorar em fatores primos, dar a decomposição do 216 negativos em termos de fatores primos, né? Então, você pode até escrever isso aqui, ó, menos 1 vezes 2 elevado a 3 vezes 3 elevado à terceira. Então, vai ficar menos 1 vezes 2 à terceira vezes 3 à terceira. Você separa aqui as raízes, né? Vou fazer desse jeito aqui. Não é o mais elegante, mas talvez seja o mais didático. Só para mostrar que existem várias maneiras de fazer. Quanto que é a raiz cúbica de menos 1? Menos 1. Quanto que é a raiz cúbica de 2 elevado à terceira? 2. Quanto que é a raiz cúbica de 3 elevado à terceira? 3. Então, vai dar menos 6. Ou seja, se você pegar o menos 6 e elevar ao cubo, fizer esse produto aqui, né? Isso aqui vai dar menos 216. É isso que é a verificação de fato, tá? 216 positivo, né? Não há muito o que fazer, porque a gente já fez, podemos aproveitar a fatoração do exercício anterior. Então, vai ficar 2 à terceira vezes 3 à terceira, né? Que vai dar raiz terceira de 2 à terceira vezes raiz terceira de 2 à terceira, que é igual a 2 vezes 3, que é igual a 6. Ou seja, isso significa que 6 vezes 6 vezes 6, né? É igual a 216. Por isso, a raiz cúbica de 216 é igual a 6. Agora nós vamos a esse aqui, mais duro um pouquinho, né? Nós usamos então a propriedade de que nós podemos distribuir a raiz entre o numerador e o denominador de uma fração. E esse sinal negativo aqui, ó, ele pode ficar tanto em cima como embaixo, né? Deixa eu reescrever isso aqui de tal maneira que fique melhor para entender. Você pode reescrever isso aqui como menos 64 dividido por 27, ok? Ou, se quiser, pode escrever como 64 dividido por menos 27, tanto faz, né? Só que nós sabemos que o 64, nós podemos dividir, né? A raiz aqui. Então, deixa eu fazer um rascunho aqui, né? Sabemos que a raiz cúbica de 64 é 4, né? Por quê? 4 vezes 4 vezes 4, né? Que é 4 à terceira, é igual a 64. Por isso, então, raiz cúbica de 64 é igual a 4. A raiz cúbica de menos 27 é menos 3, né? Aqui, então, vai dar 4 positivo, menos 3. Então, aqui, menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3, ou seja, 3 fatores, vai dar menos 27, né? Por isso, então, a raiz cúbica de menos 27 é igual a menos 3, né? Então, a resposta é essa aí. São bem simples, bem tranquilos de trabalhar. Novamente, esse caso aqui, né? É só dividir a raiz quadrada. Agora aqui é raiz quadrada, viu? Dividir aqui. Dividir raiz quadrada não, né? Isso é um tanto falacioso. A raiz quadrada dessa fração é igual a fração entre duas raízes, esse é o termo correto, né? Então, eu estou falando aqui em linguagem bem informal, tá bom? Como se eu estivesse tendo uma conversa com vocês. Então, a raiz de 64 é 8, a raiz de 25 é 5. Então, bem tranquilo isso aí. A raiz de 729, né? Então, 729, ele é ímpar, não é dividido por 2, né? Mas se você somar, fazer a soma dos dígitos para ver se realmente é divisível por 3, você vai encontrar o seguinte, 7.
mais 2 é 9, 9 mais 9 é 18. Então, você pode fazer essa divisão aí, né? Então, você tem 729 dividido por 3, né? Se você fizer essa conta, vai dar 243, né? Então, basta você fazer assim, 2 vezes 3 vai dar 6, né? Vai dar um 6 aqui, sobra 1, desce 2. 4, 12, 0 por 3, baixo 9, dá 9, 0, né? Divisão exata. Então, é 3 vezes 243. Agora, é bem sugestivo, né? Se você pensar 3 vezes 8 vai dar 24 e 3 vezes 1 dá 1, então 3 vezes 80 vai dar 240. Então, você já pode deduzir aí que 243 é 3 vezes 81, né? E o 81 sendo 9 vezes 9, né? Eu já posso deduzir aqui. Então, eu tenho 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Quantos 3 eu tenho aí? Eu tenho 3 elevado a 6, né? Então, tudo isso aqui dentro da raiz quadrada, né? Não posso falar que é igual. Inclusive, é um erro se eu deixar solto assim, sem a raiz quadrada. Existe outra maneira de fazer? Existe, tá? Se você quiser agrupar em termos de 9 aqui, não tem problema. Então, aqui seria, então, 3 sobre 6 sobre 2, né? Porque está implícito que aqui tem um 2, ó. Quando não aparece o índice do radical, fica implícito que é um 2. Beleza? Teria outro jeito de fazer? Teria, né? Você poderia... aqui, ó, poderia uma alternativa, em vez de prosseguir para cá, você prosseguiria assim, ó. Você teria raiz quadrada, né? De 9 vezes 9 vezes 9, que é igual a raiz de 9, vezes raiz de 9, vezes raiz de 9, né? Deixa eu apagar essa parte aqui. Tá? Que é igual a 3 vezes 3 vezes 3, que é igual a 27. Né? Posso deixar assim? Não, né? Vamos terminar a conta, dar um número inteiro, né? Então, é 6 sobre 2, que vai dar 3, que é igual a 27. Poderia ser assim também. Poderia fazer melhor. Poderia economizar mais espaço. Aqui teria raiz de 3 vezes 3, vezes raiz de 81, vezes 3, vezes 9, que é igual a 27. Também poderia ser, tá bom? Então, existem várias maneiras de fazer, tá? Não precisa ser tão mecânico quanto esse jeito aqui de cima. Vamos fazer esse aqui, o 512, né? Vamos... O 512 já é bem manjado porque você tem aquela sequência de potências de 2, né? Então, seria 2 elevado a 9, né? Mas vamos lá. Então, tem raiz cúbica de 512 é 256 vezes 2, né? Que, por sua vez, essa raiz cúbica de 256 vezes 2 é 128 vezes 2 vezes 2, né? Que, por sua vez, esse 128 é 64 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Daqui você já lembra que o 64 tem raiz cúbica, que é 4, e que isso aqui vai dar 8, né? Então, você já pode separar assim, né? 64 vezes raiz cúbica de 2 vezes 2 vezes 2, que vai ser 4 vezes 2, que é igual a 8. Então, esse aqui não tem muito segredo, tá? Vamos para esse outro aqui.
no 1296, que talvez tenha uma dificuldade na faturação, certo? Ele é divisível por 2, porque é par, e seria divisível por 3 também, porque 1 mais 2, 1 mais 2, mais o 3 dá 9, mais o 6 dá 9, 9 mais 9 é 18. Então, ele é divisível tanto por 2 quanto por 3, mas não sabemos quantas vezes. Então, é mais fácil dividir por 2, porque a gente vai pegando as metades. Então, você basta separar aqui, olhando o seguinte, 1296 é igual a 1200 mais 96. Então, a metade de 1.200, né, vai ser, o 1.200 é 2 vezes 600 mais 2 vezes 48, né? Então, você tem 2 vezes 648, que é igual a 2 vezes 324, né? Então, o 1296 é 12 vezes 2, 2 vezes 2 vezes 324, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 172, né? 162, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 81, né? Então, raiz quarta desde o início, né? Talvez vocês não gerem dúvida quanto a esse procedimento aqui, mas vocês podem dividir da maneira que vocês quiserem, tá? 1.200 mais 96. Então, aqui vocês têm o seguinte, raiz quarta, 2 elevado a 4 vezes 81, né? A raiz quarta de 81 é 3, né? Então, você pode separar aqui. Então, deixa eu só colocar aqui. Raiz quarta de 2 a quarta é 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, isso significa o seguinte, que a raiz quarta de 1.296 é exatamente igual a 6, né? Porque se eu multiplicar 6 vezes 6, ou seja, 4 fatores de 6, vai dar 1.296, beleza? Voltemos aqui. 1.296, a gente já tem a fatoração dele lá, né? Podemos usar o exercício anterior, é 2 à quarta vezes 3 à quarta. Só que nós queremos a raiz cúbica dele, né? Então, o que nós temos aqui? Raiz cúbica de 2 vezes 3 à quarta, que é igual a raiz cúbica de 6 à terceira vezes 6, né? Então, vai ficar raiz cúbica de 6 à terceira vezes raiz cúbica de 6. Então, eu tenho 6 vezes raiz cúbica de 6, né? Ou seja, não dá para extrair mais nenhum inteiro, né? Então, ficou exatamente assim. 1024 já é bem manjado, né? Se você olhar para o 512 aqui, olha para o 512, né? Quantas potências de 2 tem esse 512, né? Então, se você olhar aqui
2 vezes 512, que é igual a 2 vezes 256, vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 128, que é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 vezes 64. Só que o 64 é 2 elevado a 6, né? E aqui você tem 2 elevado a 4, né? Então você tem 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 6. Ou seja, eu tenho a raiz cúbica de tudo isso aqui, desde o início, tá bom? Lembrando que você pode fazer a lápis, tá? Tanto na lista quanto na prova. Então, eu tenho aqui raiz cúbica de 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 10 sobre 3. Beleza? Posso proceder de outra maneira? Pode, né? Você teria aqui raiz cúbica de 2 elevado a 10, que é igual a raiz cúbica de 2 elevado a 9 vezes 2. Então, eu vou ter raiz cúbica de 2 elevado a 9. Eu estou fazendo esses detalhes por motivos didáticos, tá, pessoal? Eu sei que nem todos vocês precisam desses detalhes. Alguns precisam, claro, né? Então, vai ficar 2 elevado a 3 vezes raiz cúbica de 8, né? Que, por falta de margem, eu vou passar para a linha de baixo, vai ficar 8. Raiz cúbica de 8 não, raiz cúbica de 2. Oito raiz cúbica de 2, né? O 4096, se você observar, vamos fazer a divisível por 2, né? Se você tentar dividir por 3, tem que passar no teste, né? 4 mais 0 é 4, mais 9 é 13, mais 6 vai dar 19. 19 não é divisível por 3, né? Então, eu vou ter aqui 2 vezes 2048, 2 vezes 2 vezes 1024. Então, eu já posso aproveitar o que eu já sei do exercício anterior, desde que eu indique isso, né? Então, eu vou ter aqui 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 10. Vezes 2 elevado a 10, que é igual a 2 elevado a 12, né? Então, tudo isso é uma raiz quadrada. Tá? Pode ser que eu não enxergue. Não passe a raiz por cima da igualdade, viu, gente? Pode estar escrito feio, mas não... Então, isso aqui é 2 elevado a 6, né? Basta dividir pela metade, né? Para quem não entendeu, eu recomendo revisar as notas de aula, ver as propriedades. E 2 elevado a 6 é simplesmente quanto? 64. Bom, por fim, então, terminamos a questão 11, tá bom? Essa aí é a correção. Fica aí registrado para vocês, como eu peguei pela primeira vez para fazer, e fica registrado também os meus errinhos também. Se eu tiver algum errinho, é só avisar, tá bom? Abraço, se preparem para a avaliação.